A maioria das pessoas associa a Páscoa com chocolate, coelhos e feriado. Mas será que você já parou para pensar de onde veio essa comemoração? E por que, para nós cristãos, ela carrega um significado mais profundo? Hoje você vai descobrir que a Páscoa é muito mais do que uma data. É um símbolo de sangue, de dor e libertação. E mais que isso, é uma reflexão de Jesus. Então, bora mergulhar nisso. Tudo começa em Êxodo. O povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito há 400 anos. Escravidão de verdade, trabalho forçado, humilhação e violência. Eles clamaram a Deus, e Deus respondeu levantando Moisés para liderar o povo. Mas Faraó endureceu o coração. Deus então envia 10 pragas como juízo, cada uma desafiando os falsos deuses do Egito. E a última seria a mais severa, a morte dos primogênitos. É nesse momento que Deus estabelece a primeira Páscoa. Ele orienta: cada família deve sacrificar um cordeiro puro, sem defeito, e marcar as portas com seu sangue. Naquela noite, o destruidor, o anjo da morte, passou pelo Egito, mas ao ver o sangue, ele pulou as casas marcadas. Em hebraico, a palavra é psak, que significa passar por cima, saltar ou poupar. Daí que vem o termo, a palavra Páscoa, que significa passar por cima, do mesmo jeito que o anjo da morte passava por cima das casas marcadas. Aquilo não foi só um livramento físico, foi um marco espiritual. O sangue do cordeiro foi o sinal da fé em Deus e da obediência. O povo foi poupado da morte e iniciou sua caminhada de libertação rumo à Terra Prometida. A Páscoa virou então uma festa anual de memória, um lembrete eterno de que Deus livrou seu povo da morte e da escravidão. Não confunda, a Páscoa não são ovos de chocolate, não são coelhinhos. A Páscoa vem muito antes até de Jesus. A Páscoa começou lá no Egito, com a libertação do povo de Israel. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Agora, avançando um pouco para o Novo Testamento, João Batista olha para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa frase carrega todo o peso da conexão. Jesus é o novo Cordeiro, perfeito, sem pecado. Ele não foi sacrificado por uma nação, mas por toda a humanidade. Nisso daqui a gente já vê a conexão com o antigo sacrifício que fizeram lá no Egito. Porque, como eu disse, lá no Egito, o povo de Israel, eles pegaram um cordeiro, um animal puro, sem defeito, e sacrificaram e deram aquele sangue e marcaram as portas. Do mesmo jeito, aconteceu com Jesus, por isso ele é conhecido como Cordeiro de Deus. Porque o sangue de Jesus limpa a gente, o sangue de Jesus salva a gente do anjo da morte. O cordeiro sacrificado pelo povo de Israel libertava somente o povo de Israel, mas agora o Cordeiro de Deus, o Jesus, o sangue de Jesus, não liberta somente um povo, mas liberta toda a humanidade do pecado. No dia em que Jesus foi crucificado, era justamente o dia de preparação da Páscoa, ou seja, enquanto os judeus sacrificavam cordeiros no templo, o verdadeiro cordeiro estava sendo entregue na cruz. O dia que Jesus foi crucificado era exatamente o dia que foi marcado como o dia da libertação do povo do Egito. Ou seja, como era de costume para o povo, eles comemoravam essa data. É conhecido até como a festa dos pães sem fermento. Assim era conhecido a Páscoa para aquela região naquela época. E por conta disso, por ser uma festa, o povo estava comemorando por causa disso. E comemorando, eles faziam sacrifícios, sendo que Jesus, ele mesmo estava se entregando como um sacrifício perfeito, como um sacrifício eterno. O sangue dele, assim como no Egito, é o que nos livra, mas dessa forma da morte eterna. Antes de ser crucificado, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Ali, ele transforma o significado daquele jantar. Ele pega o pão e diz: "Isto é o meu corpo." Pega o cálice e diz: "Este é o meu sangue." Jesus estava instituindo uma nova aliança,
uma libertação muito mais profunda, não apenas da escravidão física, mas da escravidão do pecado. Nisso daqui a gente vê Jesus passando essa tradição para os seus discípulos. Aquele ato de fazer a ceia significaria a nova aliança de Jesus. Aquele ato significaria o sacrifício de Jesus na cruz, como um cordeiro perfeito que não tira o pecado somente de uma nação, mas de toda a humanidade, e que nos livra da morte eterna. Então, o maior significado da Páscoa é libertação. Essa é a palavra-chave, libertação. Porque, assim como no Egito o povo foi liberto da escravidão, eles foram libertos de uma forma física, assim como o sacrifício de Jesus, nós fomos libertos da escravidão espiritual, fomos libertos da escravidão do pecado. Então já temos uma conexão aí. Antes o povo foi liberto de uma forma física da escravidão, agora em Jesus nós somos libertos da escravidão espiritual, da escravidão do pecado. Agora, por que Jesus era o sacrifício perfeito? Vamos entender isso. Primeiro, para a gente entender, nós somos pecadores desde Adão e Eva. Eles pecaram e passaram essa herança de pecado para a gente. Então, desde sempre nós viemos pecando. Para encobrir o nosso pecado, antes eles faziam sacrifícios de animais. Eles pegavam, geralmente, era o cordeiro, pegava esse cordeiro, sacrificava ele, queimava ele, e a fumaça que subia, essa fumaça subia até os céus, e isso representava o sacrifício levado a Deus. Só que, por ser um animal, ele não podia pagar pelo nosso pecado de forma definitiva, porque nós somos humanos. Não adianta a gente pecar e querer pagar o nosso pecado com a vida de um outro ser, um ser inocente como um animal. Um outro homem, um outro ser humano tem que pagar pelo pecado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Sendo um homem, sendo um ser humano, mas não tendo nenhum pecado, não tendo nenhuma sujeira, ele era o cordeiro perfeito, ele era o sacrifício perfeito. Ele não tinha impureza, assim como o cordeiro escolhido pelo povo de Israel. Jesus ele também não tinha impureza nenhuma. Então ele foi entregue como um sacrifício, e por ser o cordeiro perfeito, a sua morte equivale à nossa. Ou seja, a vida dele pagou pela nossa vida. Agora, por que Jesus venceu a morte? Porque com Jesus nós temos a vida eterna. Justamente porque, do mesmo jeito que Jesus dizia, ele ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, Jesus morreu com os nossos pecados, e ao morrer, nossos pecados foram pagos. E ao ressuscitar, ele venceu a morte. E por isso nós temos a vida eterna, pelo sacrifício de Jesus. Por isso que somente em Jesus nós temos a vida eterna, porque ele pagou pelos nossos pecados e ele venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então não adianta nós querermos viver eternamente buscando outras coisas, querer ter a salvação por meio de obras, querer ter a salvação por caridade, por ser somente uma pessoa boa. Nada disso traz a salvação para nós. O que traz a salvação, a vida eterna, é Jesus, porque ele abriu as portas para a vida eterna, ele nos conectou novamente com o Pai. Agora então você deve estar se perguntando, da onde veio o coelho? De onde que veio o ovo de Páscoa? De onde que vem essa ideia de coelhinho da Páscoa? A gente tem que entender que o coelho e o ovo não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Esses símbolos vieram de tradições pagãs europeias ligadas à fertilidade e à renovação da primavera. Com o tempo, a cultura popular absorveu esses elementos e a mídia transformou tudo numa festa comercial. Mas o verdadeiro significado permanece intacto: o cordeiro, o sangue, a cruz. A Páscoa é um lembrete anual de algo eterno. Fomos escravos, agora somos livres. Estávamos mortos, agora temos vida. Estávamos perdidos, agora temos o caminho. A cruz foi o nosso Egito sendo vencido. O sangue de Cristo é a nossa marca na porta. Então, quando a Páscoa chegar e você vê um ovo de chocolate, lembre, o que salvou o povo não foi um presente doce,
foi o sangue derramado. Hoje você pode estar lutando contra prisões internas, como o medo, a culpa, o vício e o pecado, mas há libertação. A mesma mão que libertou Israel é a que estende a salvação para você hoje, por meio de Jesus. Então, se esse vídeo esclareceu a ideia de Páscoa, se esse vídeo abriu seus olhos em relação à Páscoa e te mostrou uma nova ótica referente à Páscoa, eu peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam aqui no canal para a gente continuar postando conteúdos, para a gente continuar crescendo e espalhando cada vez mais os ensinamentos de Deus.